Muito bem, estamos de volta no República. Hoje o doutor Daniel Moraes Neto, psicólogo, está conosco e nós estamos falando sobre depressão. Ed, vamos bater forte agora nesse assunto de depressão, porque estamos chegando já ao final do programa. Sim, depressão é realmente um assunto aí extenso. A gente tem um pouco tempo para falar, mas eu queria saber como tratar a pessoa que está com depressão, como fazer ela sentir esse ânimo novamente, levantar da cama, abrir as janelas, né? Voltar a ter gosto pelas coisas. Gosto das coisas, né? Essa é uma pergunta bastante difícil. E, na verdade, não sei. Porque cada um é cada um. Então, o que faz aquele sujeito estar daquela maneira, para cada um é uma forma. É como se você estivesse me perguntando, se uma mãe que acabou de perder o filho, como eu vou fazer ela se sentir bem? Elaborando o luto. É uma elaboração. Mas aí não é aí não seria uma tristeza pela perda e não uma depressão? Sim, claro. Mas é só uma comparação. Sim. Assim, é uma elaboração. Então, para que a gente consiga fazer com que esse sujeito saia da cama, abra a janela... O que a gente ouve falar muito, doutor, é assim: mas esse cidadão não tem nada para ser triste. Esse cidadão tem tudo na vida. Tem uma boa família, tem uma família que ama ele, tem uma família que acompanha ele, tem uma condição financeira tranquila, tem saúde, não tem motivo para estar em depressão, para estar triste. Agora, essa mãe tem motivo para estar triste. Sim, né? Claro, óbvio, né? Tem muito motivo, inclusive. Tudo que você disse, né, do que o sujeito tem, não significa que ele vai estar satisfeito. Então, antes de entrar no programa, eu estava conversando com a equipe e um membro da equipe me perguntou a respeito das mulheres. E eu disse, né, que uma das coisas que a gente percebe é que as mulheres, em sua maioria, são dificilmente satisfeitas. A mulher não quer se satisfazer. A mulher deseja o desejo. Ela tem vontade de ter vontade. Ela não tem vontade do objeto. Diferente do homem. O homem, quando quer alguma coisa, quer aquilo e aquilo se satisfaz. Brevemente, mas satisfaz. Mas nada satisfaz, nada completa o sujeito. O ser humano é um sujeito da falta. Todo mundo tem uma falta. E vai buscar a completude dessa falta em qualquer outras coisas. Seja no trabalho, seja no emprego, seja na relação familiar, seja com filhos, seja na relação amorosa, né? Esposa, namorada, seja nos estudos, mas vai tentar se completar de alguma maneira. Ele vai tentar satisfazer a falta que ele tem. E essa falta não vai ser satisfeita. Não se satisfaz. Nunca. Então, parece que satisfaz, mas não satisfaz. Então, ter um bom emprego não é motivo de satisfação. Pode ser motivo até de alegria, mas não de satisfação do sujeito. Ter uma boa família, uma família que ama ele, também não é motivo de satisfação. Pode ser motivo de alegria, mas não de satisfação. Ter filhos, ter carro, ter casa, enfim, não ter problema nenhum, não é motivo de não satisfazer. O sujeito tem sempre uma falta. A questão de como ele lida com essa falta é aquela falta que eu disse lá atrás, da divisão egóica. Então, é uma falta de uma premissa que vai sempre existir. Ela vai sempre existir. Né? Nós estamos falando de uma falta. O Freud vai chamar essa falta de Verwerfung, em alemão. Então, é uma falta que ela está ali. Dificilmente a gente vai conseguir satisfazer essa falta. É onde a depressão consegue ficar. Então, essa falta, quando nos é chamado na entrevista de emprego, natural que deu uma certa angústia. Quando não é a angústia que está nesse lugar de vazio. Então, uma das formas que a gente atende no consultório, quando nós estamos escutando o sujeito, tem a maioria das vezes, o analista fica em silêncio e deixa o vazio. Não responde aquela satisfação, não responde aquilo que o sujeito está perguntando. Esse lugar que a gente diz que é deixar o vazio para o outro, a gente deixa não à toa, mas deixa esse vazio, porque o vazio é onde dá espaço para o desejo e dá espaço também para a angústia. E a gente diz que a angústia é o sinal do real. É o sinal de onde está o desejo, onde está o sintoma do sujeito. Então,
esse vazio, quando ele acontece, ele está lá, quando ele acontece, se você tem um vazio onde está entrando, onde está sendo acometido uma tristeza, uma melancolia, aí sim nós estamos diante de uma depressão. Independente do que ele tem na vida. Porque tudo isso que você disse, a gente diz que são premissas fálicas, né? Para alguns homens escutar isso vai ser difícil, mas o carro, para alguns, o homem pensa que se ele tiver uma Ferrari, ele está bem na fita, ele vai namorar quem ele quiser. Ledo engano. A mulher não vai se relacionar com o carro do sujeito, ela vai se relacionar com o sujeito, muito mais do que com o carro dele. Então, isso é uma fantasia masculina, de tentar satisfazer uma falta. Se ele tiver uma Ferrari, uma Mercedes, uma caminhonete cada vez maior, daqui a pouco a caminhonete vem com um balanço traseiro, suspensão a ar, né, de truque, porque está cada vez maior. A gente diz que são caminhonetes fálicas, né? Tentando lidar com essa questão da metáfora paterna. E isso não satisfaz. Não satisfaz. O sujeito, quando menor, vai querer ter um carro assim, cresce, quer ter um maior, cresce, quer ter um maior, e mesmo assim não satisfaz. Mesmo assim tem uma falta do sujeito. Não está repleto, não está pleno, não está completo. Por isso que não dá para você responder de uma maneira logicista, né, lógica, de que ele tem tudo isso na vida, tudo isso fálico, que vai desabar. Então, de alguma forma desaba. A falta do sujeito vai existir. E é como ele lida com essa falta. Então, qual é a capacidade de lidar com essa falta? Se é uma falta maior ou menor, e essa elaboração da falta que vai fazer o sujeito lidar com a depressão. Então, é assim que a gente faz. Como eu faço para o sujeito abrir a porta, abrir a janela e sair da cama? Primeiro, ele tem que elaborar isso. Ele tem que articular isso de alguma forma. Fazer com que isso seja falado de algum jeito. Para que ele consiga, de alguma forma, lidar, né, com essa questão. Há tempos atrás, a gente chamava isso de falácia nomotética, né, que é poder falar do problema. Foi assim que nasceu a psicanálise, podendo falar, nessa falácia nomotética. Falando, eu resolvo o problema. E é bem assim. Então, se o sujeito começa a falar do assunto, não porque um outro pergunta, mas porque ele consegue se colocar. Então, a gente não vai num consultório instigar o sujeito, né? E aí, o que aconteceu? Como é que é? Vamos lá, vamos falar, fala. Isso o pai e mãe já faz. A conduta é diferente. E nessa condução é de dar espaço para o sujeito falar. Aquilo que ele quiser falar. Do jeito que ele quiser falar, da forma que ele quiser falar. Mas não tem uma regra, né? Não adianta a mãe abrir a porta e falar: e aí, filho, vamos lá, me fala o que está acontecendo. Dificilmente vai falar. Ou então o marido falar para a esposa, ou então a esposa falar para o marido. Diferente isso de algumas coisas que vai para o mundo masculino, digamos assim. Então, quando o sujeito masculino normalmente está, de alguma forma, ele se percebe depressivo. Usualmente, quando ele perde o emprego. Um sujeito que está desempregado dificilmente consegue lidar com isso de uma maneira, porque é um lugar que nomeia ele. O pai, ainda hoje, né, para os homens, é aquele que satisfaz a família, que põe dinheiro em casa, que controla, que é aquele que põe a lei, que fala o não, né? Enfim, esse é o pai. Não está nesse lugar é lidar com essa falta de novo. E isso é como se fosse. O importante aí nessa história toda, né, para que as pessoas possam ser bem instruídas, é procurar um profissional da área. Sim. Né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, aqui no programa, evidentemente, que não veio aqui para dar diagnóstico para ninguém. É aqui para, né, de uma maneira mais geral, explicativa, né? Explicativa, posicionar, e até mesmo para participar conosco, que foi um grande prazer. Era uma vontade nossa em trazê-lo aqui para o programa, né? Dados os comentários sobre o seu trabalho, a sua pessoa. Então, para nós,
Realmente é um prazer trazê-lo. Prazer é todo E para meu. que as pessoas tenham, né, um conhecimento e saibam da importância que é o acompanhamento de um profissional. Porque ficou claro que não existe uma regra, não existe um remédio que vá fazer o milagre, que vai fazer ali, né, a cura sem ter um acompanhamento, sem ter um profissional, sem o profissional saber o caso de cada um. Porque ficou claro que não tem uma regra específica. São seres humanos um diferente do outro, que cada um tem o seu problema, a sua dificuldade, né? Um é tímido, outro ansioso, outro é extrovertido, outro é nervoso, enfim, cada um é de um jeito e dentro das características de cada um, né, o próprio profissional vai direcionar o tratamento, direcionar a maneira, né, de como a pessoa tem que agir, até mesmo qual seria a terapia, quais seriam os tratamentos. Ed, mais uma vez, hoje falamos um pouquinho sobre depressão, mas num geral aí sobre o assunto, e eu acho que o doutor deixou claro, né, que angústia é quando a pessoa está angustiada, ansiosa, quer dizer, ansiosa entre aspas, mas angustiada para uma entrevista de trabalho. Isso não significa que ela está deprimida. Deprimida é aquele que está triste, está lá, né, não quer sair de casa, não tem ânimo para nada. Esse é o que está deprimido. Então, acho que deu para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é depressão, do que é angústia, enfim. E eu acho que ficou bem claro isso no programa. Mas a gente volta numa outra ocasião com outras participações, né, para que possamos focar mais nesse assunto, falar mais do assunto. A hora passa, a hora voa, Ed. Tá certo, agradecer ao doutor Daniel. O doutor também participa em algumas matérias aqui do STZ Notícias. A gente agradece também pela disponibilidade dele, né, a atenção com a nossa reportagem, com a nossa equipe. Doutor, obrigado, viu? Foi um prazerzão recebê-lo. Leve o nosso abraço para o seu pai, o Danielzinho, né? Como é conhecido, Danielzinho Moraes. Muito obrigado aqui pela visita no nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Doutor Daniel Moraes Neto, psicólogo, falando sobre depressão, falando, aliás, em outros assuntos, e até dando opinião sobre alguns assuntos, né, que muita gente não gosta de falar. Por exemplo, religião. Nossa, existe um tabu que ninguém gosta de falar sobre religião, ninguém gosta de falar sobre esse assunto. O doutor Daniel veio aqui na maior tranquilidade, falou sobre o assunto, na opinião dele, evidentemente. Nós ficamos por aqui, o República volta na semana que vem. Nós estamos aqui todos os sábados, aos domingos e nas quintas. Então, obrigado pela sua audiência e o convite para que você esteja sempre acompanhando a programação do República, a programação da STZ. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau.